Quarta indicação da sauna de infravermelhos, a estética. Manchas secas, a pele enrugada, eczema e psoríase são alguns dos exemplos que a sauna de infravermelhos resolve ou ajuda através da vasodilatação, do estímulo das glândulas sudoríparas e do aumento da atividade celular que este calor provoca. Portanto, quando os poros da pele estão limpos, a produção de colagênio é estimulada, melhora a elasticidade da pele e, portanto, ajuda naquilo que se chama rugas, que ninguém gosta de ter. Também é muito interessante em relação à celulite, portanto, a sauna de infravermelhos ajuda na celulite e ajuda em termos estéticos também no controle ou na redução do peso corporal. Porquê? Porque uma sessão de sauna de infravermelhos de mais ou menos 30 a 40 minutos, portanto entre 25 a 40 minutos, pode equivaler a correr cerca de 10 km. Isto porque o aumento da transpiração numa sauna de infravermelhos resulta num metabolismo mais rápido e, portanto, a perda de peso que tem a ver naquele momento com a perda de água, mas não é uma perda de água que nós dizemos que depois vamos beber água e vai voltar a água, tem a ver com a redução do edema que existe na matriz extracelular. Isto permite as trocas celulares e vai levar então ao adelgaçamento e à perda de peso. Quinto benefício da sauna de infravermelhos, a desintoxicação. Portanto, a desintoxicação é muito importante, primeiro porque melhoramos as trocas celulares da matriz extracelular e segundo porque a própria desintoxicação só per se reforça, modula o sistema imunitário. Portanto, nas saunas infravermelhas a temperatura do corpo aumenta, conduzindo então à desintoxicação a nível celular e da matriz extracelular. A sauna de infravermelhos também proporciona maior desintoxicação quando comparada a um banho de vapor clássico que só faz uma perda de água. Aqui nós melhoramos o fluxo sanguíneo e libertamos toxinas através da transpiração. Aliás, notamos que os pacientes, depois de uma sessão de sauna de infravermelhos, ficam com, parecem uns pequenos cristalzinhos na pele e, portanto, nós pedimos que limpem e que, portanto, com a toalha que façam uma espécie de uma fricção quando acabam a sessão da sauna de infravermelhos. Outra coisa muito interessante é que depois da sauna de infravermelhos, normalmente os doentes perguntam-nos porque é que não podem tomar banho. Nós não aconselhamos depois da sauna de infravermelhos a tomar banho, exatamente porque, como há esta ação a nível hipotalâmico, nós queremos que esta temperatura se mantenha ligeiramente elevada ao longo de mais umas horas para ter o efeito terapêutico. Há depois um estudo muito interessante que foi feito em pacientes com artrite reumatoide e sauna de infravermelhos. Então, para estudar os efeitos da sauna de infravermelhos, em pacientes com artrite reumatoide e também espondilite anquilosante, foram tratados por um período de 4 semanas com cerca de 8 tratamentos infravermelhos, ou seja, 2 tratamentos por semana, e foram analisados 17 pacientes com artrite reumatoide e 17 pacientes com espondilite anquilosante. O que é muito interessante é que ao fim destas 4 semanas, neste estudo, a dor e a rigidez diminuiu clinicamente, as melhorias foram, portanto, estatisticamente significativas, além de que o cansaço diminuiu de uma forma geral. Portanto, muito interessante a terapia infravermelha, em termos de sauna infravermelha, como tratamento terapêutico tem benefícios a curto prazo estatisticamente significativos e, portanto, este tratamento pode ser aconselhado em pacientes com doenças reumatológicas. O que é que eu vos queria contar mais? Que existe também um estudo que foi feito que demonstrou que a penetração profunda do calor infravermelho, que cerca de 3, 4 centímetros no tecido adiposo, no sistema neuromuscular, portanto na matriz extracelular propriamente ditas, com a temperatura da sauna de infravermelhos, é muito interessante para o sistema neuromuscular
em termos de desempenho de resistência máxima e por isso também aconselhamos a que seja usado por atletas. Na realidade, a sauna de infravermelhos pode ser usada por qualquer pessoa e uma pessoa com varizes, com problemas de má circulação, pode fazer uma sessão de sauna de infravermelhos. A única coisa que se faz, nós fazemos no consultório, é que regulamos a temperatura da sauna. Portanto, a temperatura pode ir, vamos-lhe considerar, de 0 a 10, no máximo até ao 9, que será o máximo de calor de infravermelhos, e que nós normalmente começamos com um 4 e um 5 e vamos aumentando à medida que a pessoa vai aguentando. Portanto, qualquer pessoa, em princípio, pode fazer uma sessão de sauna de infravermelhos. Também é muito interessante que foi feito um estudo da sauna de infravermelhos, um estudo científico em Itália, em pacientes saudáveis, portanto, em utentes, e para estudar os efeitos fisiológicos exatamente desta hipertermia e os efeitos fisiológicos significativos do tratamento de infravermelhos do corpo inteiro foram encontrados em indivíduos saudáveis, o que indica os benefícios deste tratamento para influenciar a condição física humana. Portanto, volto a repetir, qualquer pessoa pode fazer a sauna de infravermelhos. Obviamente que a sauna que temos no consultório normalmente passa por uma consulta médica, mas qualquer utente, digamos, pode chegar e marcar uma sessão de sauna de infravermelhos. A sauna de infravermelhos, volto a repetir, as situações clássicas para o que era usada era no emagrecimento, portanto, numa questão estética de emagrecimento e de celulite de coxas ou de celulite de rabo, vulgar rabo. Agora é inverno, eu sei que ninguém pensa nisto, mas o verão vem aí, o Covid vai passar e nós à praia vamos voltar. Estou a ficar poeta. A minha avó dizia que quem rima sem querer é burro a valer. Não sei, portanto, se alguma coisa do que eu disse hoje fez sentido. Mas então, resumindo, os benefícios da sauna de infravermelhos em medicina, do ponto de vista estético, para ajudar na celulite, para ajudar na perda de peso, para ajudar em tudo o que sejam questões de pele propriamente ditas, eczema, psoríase, dermatite, é muito interessante, e também tudo o que seja a pele seca, exatamente porque permite uma renovação celular. Depois, em termos de doenças reumatológicas, musculoesqueléticas, tendinosas, articulares, é muito interessante os efeitos da sauna de infravermelhos, essencialmente na redução da dor e da inflamação de uma forma geral, mas já com alguns estudos científicos que podem demonstrar o seu efeito terapêutico em doenças um pouquinho mais complicadas. Depois, em termos de doenças cardiovasculares, é muito interessante o efeito da sauna de infravermelhos, nomeadamente na tensão arterial. E na doença cardiovascular também já existem alguns estudos que demonstram, por exemplo, em pacientes com insuficiência cardíaca que podem fazer a sauna. Também há alguns estudos em pacientes com diabetes mellitus, portanto, mas isso ainda está a ser estudado, embora um paciente com diabetes mellitus possa fazer a sauna. E eu penso que, a minha interpretação é que se estes pacientes com diabetes, se têm uma sobrecarga de metais pesados, obviamente que uma sauna ajuda na desintoxicação dos metais pesados, também vai ajudar o paciente com diabetes. Portanto, 3. Depois, 4, a desintoxicação. Muito interessante a desintoxicação solar, a desintoxicação da matriz extracelular, exatamente pelo calor, só que com a diferença em relação à sauna tradicional é que há uma penetração mais profunda a nível da pele e da derme e, portanto, isto vai permitir as trocas celulares mais profundamente, então as toxinas saem pela pele com a transpiração. E pela minha experiência, quinto benefício muito interessante, que tem a ver com a sua atuação a nível do sistema nervoso, a sauna de infravermelhos dá uma sensação de relaxamento, portanto o paciente vai ter a sensação de que parece que o desligaram da tomada
Isto tem a ver com a modulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, portanto ajuda muito a induzir uma parasimpaticotonia, que na realidade é o que todos precisamos neste tempo para estarmos um bocadinho mais centrados, mais calmos, e com isto também ajudamos o sistema imunitário, mas na realidade, como sexto benefício, e muito importante, eu diria que a sauna de infravermelhos tem uma ação imunomoduladora muito interessante, particularmente nas infecções virais. Ou seja, podemos dizer que uma pessoa que se queira proteger de uma gripe vírica, portanto, quando estamos a falar de um vírus, pode melhorar o seu sistema imunitário com uma sessão, ou 2, ou 3, ou 4, quer dizer, não vamos considerar que é uma sessão, isto já se sabe que uma sessão ajuda no sistema imunitário, particularmente para os vírus, e portanto podem-se proteger das gripes que vêm aí do inverno, fazendo algumas sessões de sauna de infravermelhos.